sou André Kinderé, sócio da Aval Engenharia, e a partir desse vídeo a gente vai disparar uma série de conteúdos a respeito de implantação de práticas e ferramentas voltadas para o Lean Construction. Nossa ideia com isso é ajudar os gestores das incorporadoras e construtoras a implantar esses conceitos que vem fazendo a diferença numa série de clientes nossos, com a redução do desperdício, o aumento do valor agregado para o cliente, ou seja, o acréscimo de eficiência operacional e também de eficiência na concepção do produto final. O Lean surgiu nas fábricas da Toyota como um novo paradigma de produção. Como eu já falei, o grande foco do Lean é o aumento de valor agregado para o cliente final e o combate ao desperdício. Na época que o Lean surgiu, o grande paradigma de produção existente era o paradigma da produção em massa, onde era muito focado as indústrias automobilísticas, principalmente a Ford, que é a grande a empresa que puxou esse desenvolvimento das linhas de produção, do trabalho padronizado. O grande foco estava nas eficiências locais, ou seja, na economia de escala. Quanto mais peças eu produzir, menor o custo unitário de cada uma das peças produzidas. E a Toyota, como ela surgiu num ambiente de alta escassez de recursos, é um ambiente onde o Japão estava totalmente devastado após a Segunda Guerra Mundial, ele não podia se dar o luxo de ter esse tipo de desperdício, de ter estoque de produtos intermediários, de produtos prontos. Então, o grande diferencial da Toyota é porque o foco não estava na eficiência interna, eles começaram a perceber que as eficiências locais não necessariamente representam a eficiência global da produção. Quem mandava no ritmo, quem passa a mandar no ritmo de produção das fábricas que trabalham dentro do paradigma da produção enxuta é a demanda pelo cliente final, a demanda do cliente final. Ou seja, a partir dessa mudança, deixar de olhar para a eficiência local e passar a olhar para a ponta do processo, para a demanda final, é que gerou uma série de princípios do Lean, como a produção puxada, o just-in-time, e esse combate ferrenho ao desperdício. Algumas construtoras já utilizam o Lean, a gente já tem algumas ferramentas sendo utilizadas em algumas obras dos nossos clientes. Eu posso mostrar para vocês alguns exemplos de uso do Andon, adaptado para a realidade da construção civil, lógico. O uso do Kanban, para ser aquela ferramenta de regular os estoques mínimos e fazer essa gestão visual da produção puxada. A questão das ruas de fluxo nos canteiros, layouts otimizados, visando reduzir esse desperdício dentro das obras. Eu sempre pergunto para alguns clientes que não têm essa prática de fazer o layout de canteiro, falo, quem é que faz teu layout? Será que quem está montando o teu layout é a pessoa que tem essa noção de fluxo, que está enxergando movimentos, transportes desnecessários dentro do teu canteiro? Outro conceito legal é da produção protegida. Você estabelecer projetos de inventário, projetos de armazenamentos prévios de materiais dentro dos pavimentos, de forma que, independente do que aconteça com o teu transporte horizontal e vertical, a tua produção vai estar protegida. E com esses conceitos já tive a oportunidade de visualizar algumas empresas conseguirem aumentar a sua eficiência operacional em até 20%. Será que você conseguir aumentar em 10% a sua eficiência operacional somente utilizando esses conceitos não seria válido? Então a ideia do Lean é essa. Vocês vão perceber que é mais uma mudança de paradigma do que um investimento massivo em equipamentos, em ferramentas. O grande lance do Lean é você investir em conhecimento, investir nessa mudança de visualização do foco da sua produção. Eu vou trazer um exemplo aqui, um exemplo real de um cliente nosso que utiliza o Lean desde o planejamento estratégico, focando nessa melhoria da eficiência operacional. Então, no primeiro momento, ele fazendo isso no paradigma, um planejamento dentro do paradigma da produção em massa, o que ele disse? Se eu quero duplicar o meu lucro, eu tenho que duplicar as minhas receitas. Mas se eu duplico as minhas receitas, os meus custos aumentam proporcionalmente. Então, se eu tenho um lucro de 10 e para o segundo ano eu quero ir para um lucro de 20, eu tenho uma receita de 100, eu tenho que ir para 200 para conseguir ter esse acréscimo de lucro, que no final o que importa é o lucro. E aí ele começou a perceber que dentro da conjuntura atual, você dobrar o seu VGV, você dobrar a sua receita, isso não é viável. Então aí ele começou a olhar pela ótica do Lean. O Lean prega o quê? O combate ao desperdício. Você olhar para o seu custo-alvo, você vê aquilo que agrega valor para o seu cliente e o que não agrega, você elimina. Ou otimiza, se não for possível eliminar, como por exemplo um transporte dentro de uma obra. Eu não consigo eliminar. Eu tenho que levar meu tijolo dos meus estoques para o meu pavimento tipo. O que eu tenho que fazer é otimizar ao máximo esse fluxo de trabalho.
né? Então, olhando por essa ótica, ele disse, se eu reduzir 10% do meu custo de produção, eu praticamente dobro o meu lucro, como ele mostra aqui no slide, né? Pula de 10 para 19. O que é mais fácil? É aumentar em 100% a sua receita ou reduzir seu custo operacional em 10%? Acredito que a segunda alternativa é muito mais fácil e viável. Com o uso do Lean, eu garanto para vocês que é possível ser essa redução de custo. Vamos ver um exemplo aqui que é bem interessante. A gente também é uma empresa de consultoria, então a gente está aí, hoje acompanhamos aí mais de 30 obras espalhadas por vários estados no Brasil, fazemos orçamento e percebemos que hoje, né, eu faço aqui uma conta, né, o quanto que custa esse transporte. Muitas vezes você tem até uma dificuldade de quantificar essas atividades que não são de conversão, e sim de fluxo dentro de uma obra. Você vê que 40% do custo de uma obra, né, é destinado à mão de obra. Isso em média, né? Tem obra que isso varia um pouco, mas vamos fazer um número médio. Se eu considerar que 50% dessa mão de obra é de serventes e que 80% do consumo dessa mão de obra de servente é destinado a transportes, movimentos, atividades de apoio, eu chego ao resultado que 16% do custo da obra é destinado a transportes e movimentos. Ou seja, eu até brinco com alguns amigos que que trabalham por empreitada ou por taxas de administração. Às vezes você tem uma taxa de 12%, de 10%, de 15% de obra. Você tem uma possibilidade de economia em até 10% do seu custo de produção e 16% do seu custo de produção só olhando para os seus transportes, né? Vai que você corta isso pela metade com o uso de algumas ferramentas, é bastante válido. Aqui no exemplo eu trago essa rampa, ela está aqui, não é por acaso. Isso é um exemplo real de uma obra onde o descarrego do cimento era feito de forma manual, os serventes descarregavam, tinham que descer 2 subsolos para colocar o cimento vizinho da betoneira. Nesse caso aqui a gente substituiu isso por uma rampa, deixou uma nervura a ser uma mesa a ser concretada, foram na verdade um trecho de 4 mesas a serem concretadas. O cimento descia por ali e a rampa já levava ele direto para o subsolo. Isso aí foi uma economia de aproximadamente 450 quilômetros de caminhada durante a obra toda. Além do descarrego do cimento ficar muito mais rápido, a gente conseguiu reduzir o número de homem-hora para fazer o descarrego desse material, que é uma incerteza às vezes dentro de um orçamento. Um ponto importante, pessoal, na implantação do Lean, um ponto fundamental, é o entendimento dos princípios e dos conceitos. A gente já participou de vários projetos de implementação do Lean e a gente percebe que um ponto falho em muitas implementações é você partir para as ferramentas, sem entender o seu fluxo produtivo à luz dos princípios e conceitos do Lean. Cada empresa tem a sua forma de produzir, cada empresa deve ter o seu sistema produtivo e interpretar da sua forma esses princípios e conceitos de forma a fazer com que o Lean entre no DNA da empresa e não seja uma coisa forçada ou implementação parcial ou temporária, que a gente vê bastante. Eu cito muito o exemplo de uma empresa que eu fui visitar, que eu vi uma pilha enorme de tijolo, devia ser 2 vezes a minha altura, e com um Kanban em cima dela. Esse Kanban que estava lá em cima, com certeza ele não estava indicando um estoque mínimo, não estava indicando um princípio de produção puxada, não estava combatendo um desperdício dentro do conceito de combate ao desperdício do Lean. Então é muito importante que você analise o seu fluxo, entenda os conceitos e princípios antes de partir para a ferramenta de implementação do Lean. E para facilitar para deixar a coisa mais didática, existem alguns autores americanos que fizeram um estudo dentro da Toyota e elencaram os 5 princípios da produção enxuta.